Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você se preparar para a SpaceX. Para isso, então, você tem que conhecer, no caso, a parte gráfica da chamada função modular, tá certo? Vamos ver, então, primeiramente, alguns exemplozinhos, para depois, então, a gente ver uma questão de prova anterior, ok? Tá preparado? Tá preparada? Muito bem, então, no caso aí, vamos ver, né? Bom, quando você fala então de função modular de módulo de x, você já deve ter visto na definição que é simples, extremamente simples. O módulo de x, por exemplo, ele é o próprio x quando você tem valores maiores ou iguais a zero, correto? Ou o oposto dele, se ele for um valor negativo. Lembra disso? Pois é, então na hora de traçar o gráfico vai ficar mais fácil para você entender como é que vai acontecer. Então, por exemplo, se eu pego x, né, valendo 0, 1, 2, esses valores assim, né, positivos, do zero para frente, então, o que vai valer vai ser essa função aqui, ó, x. Ou seja, o módulo de x vai ser ele mesmo. Isso quer dizer que, por exemplo, o módulo de 1 vai ser o próprio 1, módulo do 2 vai ser o próprio 2, ou seja, aquilo que a gente conhece, né, como uma função identidade. Então, na hora de traçar o gráfico, né, você não vai ter tanta dificuldade assim. Vai ser simples, extremamente simples, quando se sabe. No caso, então, você vai ter essa parte aqui, ó, positiva, na hora aí de traçar para valores de x maiores ou iguais a zero, ok? Já, por exemplo, se eu pegar, né, o x negativo, aí eu vou pegar quem? O oposto de x. No caso, então, o oposto de x, quer dizer, que se ele for, né, por exemplo, menos 1, menos 2, nesse caso, então, né, na hora que eu for traçar esse gráfico, o oposto de menos 1 vai ser mais 1. O oposto de menos 2 vai ser quem? O 2. Ou seja, sem deixar para depois, na hora que você traça esse tipo de gráfico, o que acontece? Você vai ter, ó, essa outra metade aqui. Tudo bem? Confirmando então, né, aquilo que a gente já sabe da própria definição de função modular, né, que o módulo de x ele nunca vai ser, né, um valor negativo como resultado, tá? Então você vê isso graficamente, né? Por exemplo, aqui no caso, o domínio, né, o conjunto dos valores que x pode assumir, né? Você vê que o domínio pode ser qualquer valor real. Mas, por exemplo, a imagem, os valores de y, no caso, você vê que o gráfico da função ele está do zero para cima. Ou seja, não existe valor negativo para módulo. Por isso que a imagem, então, será o quê? R mais. Tá certo? Por quê? Porque a consequência da própria definição de módulo. Módulo é sempre um valor maior ou igual a zero. Nunca um valor negativo. Tá ok, gente amiga? Por isso, então, que a imagem, no caso, será R+. Tranquilinho? De boa? Tá? Então, no caso, por exemplo, se aparecer, né, módulo de uma função do primeiro grau, no caso aí, né, uma função x menos 1. Esquece por enquanto um pouco o módulo. Se fosse só x menos 1, né, o que aconteceria? Sim, você teria, no caso, né, para x igual a zero, y, o valor da função seria menos 1. Então, ela sai daqui, ó, do menos 1. Beleza? Tá. E no caso, para isso aqui se tornar igual a zero, para x menos 1 ser igual a zero, qual seria o valor de x, né, que tornaria x menos 1 igual a zero? Seria o próprio 1, correto? Porque se eu substituir o x por 1, 1 menos 1 vai zerar. Sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Espero que sim. No caso, então, você tendo esses dois pontos, né? O menos 1 aqui embaixo e o 1 aqui no eixo x e o menos 1 aqui no y, basta dois pontos distintos
para você traçar o gráfico de uma reta. Não é isso? Você aprendeu lá na função do primeiro grau? Não foi isso não? Então dá uma revisão lá, né, no meu vídeo, né, quando eu falo sobre função linear, função do primeiro grau, ok? Vamos ver então, no caso aí na hora de traçar esse gráfico, como é que fica? Simples, extremamente simples, por dois pontos distintos, né? Você passa uma e somente uma única reta, ok? Tá, mas isso é se fosse x menos 1 sem módulo, correto? Mas você acabou de ver que módulo não pode ter valor negativo. Então, essa parte aqui de baixo do gráfico, ela para nós, né, quando a gente está traçando módulo, não existe. Ou seja, o que vai acontecer na prática? Essa parte aqui, né, que está embaixo, ela vai ser rebatida, ou seja, você vai inverter, você vai girar, você vai rotacionar, e essa parte aqui embaixo, que era negativa, você gira e ela fica positiva, ok? Traduzindo, o que vai acontecer graficamente falando é que você não vai ter essa parte aqui de baixo. Isso aqui que estava aqui embaixo, você gira e passa para cá, ó, para cima. Assim, aí vai formar esse Vzinho aí, tá certo? Ou seja, ao invés dela bater aqui em menos 1, né? Ela vai bater aqui no mais 1. Por quê? Porque eu não posso ter, né, valor de módulo como sendo negativo. Tudo bem? Tranquilo? Aceitável? Razoável? Ah, e se fosse uma função quadrática? A mesma coisa, a mesma ideia. Por exemplo, essa função aqui do segundo grau, o que vai acontecer, né? Você quer então dois números, né? Duas raízes, né? Que a soma, no caso aí, seja 5, né? A soma é 5, que é esse daqui, né? Menos b sobre a. E o produto, no caso aí, seja c sobre a. 6 sobre 1, próprio 6. Ora, dois números que somados vai dar 5 e multiplicados vão dar 6. Quem são esses números? Sim, gente amiga, essa altura do campeonato a gente já sabe, né? 2 e 3, correto? Então, nesse caso aí, né, você vai marcar aqui, né, no eixo X, o 2 e o 3, ok? No caso, então, né, quando x for igual a 0, 0 isso aqui, então ela passa aqui no ponto 6, ok? Então você teria, né, no caso aí, uma parábola, uma curva com a concavidade, né, voltada para cima, não é isso? Ao lado do x ao quadrado é positivo. E aí então, né, na hora de desenhar, você teria algo mais ou menos, né, nesse estilo aqui, ó. Tudo bem? Tudo certo? Isso, no caso, se nós não tivéssemos o módulo em questão, tá? Só que não. No caso aí, né? O que vai acontecer? Essa parte aqui, né? Da parábola, essa parte aqui, essa curvinha, ela está abaixo do eixo x. Então, os valores aqui do y, do f de x, seriam negativos. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. No caso, né, módulo tem que dar sempre resultados, né, não negativos. Então, o que a gente faz com essa parte, né? Essa parte, então, né, que fica aqui embaixo, né, no caso aqui, essa parte, então, ela vai ser, né, retirada, ou melhor, vai ser rotacionada. Essa parte que é negativa, a gente joga aqui para cima e aí sim ela fica positiva, ok? Então vai dar uma reversão aqui, né? O correto, então, né? O gráfico dessa função seria, né? No caso, aí ficar dessa forma, desse jeito, ok? Aqui melhor dizendo. Assim fica melhor de entender, né? Aí, então, essa parte aqui você não tem. O que você vai ter, então, no caso aí, né? É a parte positiva, ok? Pra gente entender melhor isso. Pronto. Justo? Muito justo? Ok.
Bom, evidentemente que tem outros tipos de gráficos, tá? Esses aqui são os mais básicos, né? Mas para você entender o princípio da coisa, tá? Quando você está mexendo com módulo, você não pode ter, então, né, valores negativos se tiver só módulo, né? Você não vai ter, então, valor abaixo do eixo X. No caso, eles serão sempre, né, acima do eixo X. Por quê? Porque o módulo, ele, por definição, não admite valores negativos. Deu para entender isso aí, gente amiga? Já é um bom começo, certo? Vamos ver então, no caso aí, questão aí da SpaceX, como é que eles costumam abordar isso, né? Pois é, no caso da SpaceX não vai só um módulo aparecer, né? Por exemplo, aqui no caso vão aparecer dois módulos, né? A soma desses dois módulos, então, e aí vai bater aqui, né, os pontos A, B no eixo X e o ponto C aí no eixo Y. Então ele quer a soma, né, desses três valores. Pois bem, se você viu então, né, nosso vídeo anterior, que a gente mostra aí, né, resolução de equações com duas. Ah, você não viu não? Então dá uma olhadinha, né, lá na resolução do vídeo anterior de equações modulares, parte 2, onde eu mostro, né, como é que a gente resolve equações quando tem dois módulos, tá? Bom, se você já viu, nesse caso então você sabe, né, que a gente vai adotar aí, né, no caso, primeiramente, é você achar, né, as raízes. Ou seja, no caso aí, x menos 2. Para x menos 2 ser igual a zero, né, você teria que ter, no caso aí, né, para x menos 2 ser igual a zero, x valendo 2. Ok? Da mesma maneira, né, que para x mais 3 também ser igual a zero, o que vai acontecer, né? Para x mais 3 zerar, você vai ter que ter x igual a menos 3, certo? Essas são as raízes aqui dessas funções que estão dentro dos módulos. E aí, a partir disso, é que a gente vai analisar o que acontece, né, entre essas raízes e nos extremos. Por exemplo, no caso, a menor delas é menos 3. Vamos ver, então, o que acontece quando você pega, né, valor de x menor que menos 3. Quando você adota, então, o valor de x menor que menos 3, né, na hora de substituir aqui, por exemplo, x por menos 4, né, você teria menos 4 com menos 2, menos 6, módulo de menos 6, muda tudo, né? Fica igual a 6, fica positivo, certo? Ou seja, vai mudar o sinal daquilo que está dentro do módulo, sim ou não? Pois é, então nesse caso, a minha função aqui, né, ela seria o oposto de x menos 2, seria menos x mais 2. Percebe? Da mesma forma que aqui também, né, se eu pegar valor menor que menos 3, o menos 4, por exemplo, menos 4 com mais 3 vai dar menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Mudou o sinal do que estava ali dentro, não foi? Então, no caso aqui também vai mudar o sinal do x mais 3. Vai ser uma outra função, menos x menos 3. Então, quando eu pego valores menores que menos 3, o que vai acontecer? Quem vai ser minha função nesse caso aí, né? Menos x com menos x vai ser menos 2x. 2 com menos 3 vai ser menos 1. Então, repara, né, que essa função que a gente achou para valor de x menor que menos 3, ela é uma função linear, certo? Ou melhor dizendo, uma função afim, né? O que? Decrescente. Olha para isso aqui, ó. Vê se não é exatamente isso que a gente está falando. Pois é, então nesse primeiro trechinho, tá? Até aqui, né, no caso, então, nós teríamos menos 2x menos 1. Essa seria a função, ok? Bom, se eu pegar, no caso aí, valores de x entre menos 3 e 2, entre as duas raízes, vamos ver o que acontece. X entre menos 3 e 2, sem deixar para depois, quem vai ser, então, a minha função? Vamos ver. No caso, então, essa minha função, né, para valor maior que menos 3, né? Por exemplo, pega lá o 0, né? Aqui vai ficar 0 mais 3. No caso, então, módulo de 3 é o próprio 3. Então, aqui não vai mudar nada. Continua sendo x mais 3.
Mas, por exemplo, para x valendo zero, 0 menos 2, módulo de menos 2